Olá, crianças, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de ciências, a Terra e o Universo. É uma continuação, é a parte 2. Os astros são corpos celestes que orbitam no espaço. No espaço existem muitos corpos, como o Sol, a Lua, a Terra, que se chama de astros. Os astros podem ser estrelas, que é o Sol, ou planetas, que aqui está o nosso planeta Terra. Porém, nós já vimos os outros planetas, né? Então, as estrelas têm luz própria, ilumina os astros, os outros astros. Então, o Sol tem sua luz própria e ilumina o nosso planeta, né? Os planetas não têm luz própria, mas recebem a luz de outros astros, que é o caso do nosso planeta Terra. Os astros que giram à volta dos planetas principais são os planetas secundários ou satélites. A Lua é um satélite da Terra. Por isso que a gente fala que a Lua é um satélite que natural da Terra. Por que natural? Porque ele foi criado por Deus. E para a gente ter essa oportunidade de visualizar esses astros, o universo, então existe também outros tipos de satélites que a gente chama artificial, que foi criado pelo homem. O que são planetas? Planetas são astros que giram à volta de uma estrela. Eles não têm luz própria. Alguns giram à volta de um planeta maior e parecem cheios de luz porque são iluminados por uma estrela. E também eles movem no espaço. As estrelas geralmente são muito maiores do que os planetas. O Sol é uma estrela. As estrelas são esferas gigantes que se podem manter vivas muitos milhões de anos. A nossa galáxia, a Via Láctea, existem mais de 100 bilhões de estrelas. Então, ela é imensa, gigante, né? Então, aqui estão, lembra? Os 8 planetas que fazem parte do nosso sistema solar. Chama-se Sistema Solar ao conjunto de planetas que giram em torno do Sol. Então, aqui, ó, está o nosso planeta Terra. Movimentos do planeta Terra. Esse movimento é chamado rotação, que dura, no caso, onde a Terra, né, ela dá uma volta completa em volta de si mesmo. Aqui tem um eixo imaginário que está inclinado e ela vai dar essa volta completa. O lado que é iluminado pelo Sol chamamos de dia, e o outro lado chamamos de noite. Então, ao ela girar em torno de si mesma, então vai ter o dia e a noite. O dia e a noite são efeitos da rotação do planeta Terra.
em torno de si mesmo, tá? Então, ó, a parte que vai iluminando é o dia e a noite. Então, esse processo, então aqui tá rápido, né? Que é só uma maneira ilustrativa, mas é um período que dura o quê? 24 horas. Lembra que nós já estudamos. O outro movimento, né, que nós vamos estudar, a Terra, ela faz vários movimentos. Possui. Porém, nós vamos estudar hoje dois, já vimos, né? Que é o de rotação e o a translação. O planeta Terra também faz outro movimento. Qual é? A translação. Então, aqui, ó, dá pra gente ver, né? A estrela, o Sol e os planetas que estão cada um na sua órbita, né? E o nosso planeta Terra também. Então, o que que caracteriza esse movimento? O movimento de translação. É quando o planeta dá uma volta completa ao redor do Sol. O planeta Terra demora para dar essa volta completa. Quanto tempo? 365 dias, que dá o quê? Um ano, para concluir uma volta completa ao redor do Sol. Então, quando ele conclui esses 365 dias, mudamos o quê? O ano. Este movimento também determina as estações do ano, que são 4. A primavera, que já vamos entrar no período da primavera, que é agora em setembro. Verão, o outono e inverno. Há regiões que não é possível observar essas 4 estações, né? Os movimentos da Terra. Todos os dias ao amanhecer, o sol clareia o céu. Você já reparou que de manhã o sol está numa posição e no fim da tarde em outra posição. A Terra não está parada no espaço. Ela realiza 2 movimentos, como já vimos, que são muito importantes. O movimento de rotação, que é em volta de si mesmo, para dar o dia e a noite, e o movimento de translação, que dura 365 dias, conforme vimos, e é um ano. Movimento de rotação. O movimento que a Terra faz em torno de um eixo imaginário, denominamos eixo de rotação, chama-se movimento de rotação. A Terra gira em torno do seu eixo de rotação, um pouco inclinada em relação ao plano de sua órbita. Esse movimento dura aproximadamente 24 horas, tendo como resultado o dia e a noite, ou seja, o movimento de rotação é o responsável pelo dia e pela noite. Aqui tá os polos, né? O norte e o polo sul. Os extremos, né? Então, aqui, ó, a gente imagina uma linha imaginária também, que a gente chama a linha do Equador, onde divide a Terra ao meio. Movimento de translação. Enquanto a Terra gira em torno do seu eixo de rotação, ela também gira em torno do Sol. O tempo necessário para a Terra dar uma volta completa em torno do Sol é de aproximadamente
365 dias, ou seja, um ano, né? Para ela dar a volta completa. Esse movimento da Terra ao redor do Sol é chamado de movimento de translação. Então, ano bissexto. Quando estudamos o movimento de translação da Terra, descobrimos que ela leva aproximadamente 365 dias para dar uma volta completa ao redor do Sol. O tempo exato dessa volta é de 365 dias e aproximadamente 6 horas. Para efeito de acerto no calendário, essas 6 horas, elas são o que? Acumuladas. E a cada 4 anos, temos o total de 24 horas. Ou seja, de um dia. É por isso que de 4 em 4 anos, o mês de fevereiro, ó, aqui um exemplo. Esse ano aqui foi o ano de 2016. O mês de fevereiro teve quantos dias? 29 dias. Quando isso ocorre, dá-se o nome de ano bissexto. Então, se acontece de 4 em 4 anos, e no ano de 2016 foi bissexto, 2016 mais 4 anos, nós estamos em que ano? 2020. Então, vocês observaram também que esse ano é um ano bissexto, porque o mês de fevereiro teve, né, que já passou 29 dias, tá? Vamos aqui primeiro para depois eu explicar a atividade. Movimentos da Terra. A Terra faz 2 movimentos no espaço, o de rotação e o de translação. O movimento de rotação, a Terra gira em torno de si mesma, produzindo dias e noites. Ele dura 24 horas. Ao girar, uma parte da Terra é iluminada pelo Sol, enquanto a outra permanece o quê? No escuro. Na parte iluminada é dia e na outra é noite. Agora aqui, ó, o movimento de translação. A Terra dá uma volta completa ao redor do Sol. É uma volta muito grande e demora 365 dias e 6 horas, ou seja, um ano. Esse movimento também dá origem às estações do ano, como já vimos. Essas atividades aqui, vocês vão responder no caderno. Pode apenas colocar a resposta. Atividade, questão 1. A Terra está parada? Aí vocês vão explicar. O que é o movimento de rotação? O que é o movimento de translação? O dia e a noite são resultados de qual movimento da Terra? Os anos são resultados de qual movimento da Terra? Leia. O ano de 2016 é um ano bissexto. Explica essa afirmação. O movimento de rotação ocorre de oeste para leste. Aqui, ó. Noite, oeste, leste, que a gente chama também de nascente, onde nasce sol, dia. O movimento de rotação da Terra é o giro que o planeta realiza ao redor do seu próprio eixo. Tá? Então, aqui tá é o inclinado, né? Duração do movimento de rotação, 24 horas. Translação é o movimento em que o planeta Terra realiza uma volta completa em torno do Sol.
é desenvolvido ao longo de 365 dias e 6 horas, ou seja, demora um ano para que aconteça completamente, tá? Ó. Complete, vocês vão resolver no caderno de vocês. A. Quando a Terra gira em torno do Sol, damos o nome de... Qual o nome desse movimento? Quando a Terra gira em torno de si mesmo, damos o nome de movimento de... Graças ao movimento de... Qual o movimento? Temos as estações do ano. O movimento de rotação leva para acontecer. Qual é o tempo, né, que dura esse movimento em que a Terra faz em volta de si mesma? Então, nosso planeta e a Lua. Aqui é um texto que eu peguei, tá? Para vocês aprofundarem. Vocês vão ler. Vai ter as outras atividades também, mas aqui vou deixar para vocês lerem e aprofundarem. Só vou pegar essa parte aqui, ó. Como já estudamos anteriormente, não é só o nosso planeta que está em movimento. Outros astros, como a Lua e o Sol, também se movimentam, tá? Lembramos que a Lua é o quê? Um satélite natural do nosso planeta, tá? Ela gira em torno do nosso planeta no mesmo sentido que o movimento de rotação da Terra. Lembre-se que as fases da Lua dependem da sua posição em relação ao Sol e à Terra. Cada fase dura aproximadamente 7 dias. Então, observa aqui, ó, a parte iluminada está voltada para a Terra. Então, a gente vê a Lua cheia, toda iluminada. Mas aqui a gente vê só um pouquinho, né? Então aí já chama lua minguante, tem todo... Só que é a mesma lua, são as fases, né? De acordo com o movimento que ela já vai fazendo. Então a parte iluminada voltada para a Terra vai diminuindo. A lua fica pouco visível. Essa fase se chama da lua nova. E aqui vai aumentando, que é a lua crescente, até voltar de novo para a lua cheia. As fases da lua. A lua se movimenta ao redor da Terra, recebendo a luz do sol em algumas de suas partes. No decorrer do mês, a lua se apresenta de diferentes formas, dependendo da parte que é iluminada pelo sol. Essas partes iluminadas são as que enxergamos daqui da Terra e são conhecidas como fases da lua. A lua não tem luz própria, mas ela reflete que a luz do sol de forma variadas, conforme a posição em que se encontra. Lua cheia, aqui ó, a lua cheia. A luz solar é refletida em toda a superfície visível da lua. A lua nova, o sol ilumina a face oculta da lua, a parte contrária que está visível para a Terra, que não pode, assim, refletir sua luz sobre a Terra. Quarto crescente e quarto minguante, apenas a metade da superfície visível da Lua é iluminada. Então, aqui é a quarto crescente e aqui é a quarto minguante. Responda no caderno, né? A. Por que a Lua possui fases? Quais são as 4 fases da Lua? A Lua possui luz própria? Explique. Identifique as fases da Lua. Então, vocês vão pôr apenas o nome. No A, qual é o nome? No B, no C e no D. Universo, como nós já estudamos, né? O universo é o conjunto formado por todos os astros que se movimentam no espaço.
Ele é constituído por estrelas, planetas, cometas e entre outros corpos celestes. As estrelas são astros que possuem luz e calor próprio. O Sol é uma estrela e possui luz própria. Ele também nos fornece luz e calor. É a estrela mais próxima do nosso planeta. Os planetas são astros que giram em torno das estrelas, recebendo calor e luz. Eles variam de tamanho e posição em relação ao Sol. Existem 8 planetas do nosso sistema solar, que é o Mercúrio, é o Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. A Terra é o planeta onde tem vida. Nela vivem os homens, os animais e as plantas. Então, aqui estão os 4 reinos. Também faltou, no caso aqui, o reino mineral, né? O reino humano, os homens, os reinos animais, os animais e os vegetais e os minerais. Ela tem forma arredondada, levemente achatada nos polos e está sempre em movimento, girando em torno de si mesma e do Sol. Os astros que não têm luz própria são os planetas e os satélites. Satélites são astros que giram em torno dos planetas. A Lua é o satélite da Terra, um satélite natural. E também é iluminada pelo Sol, como já vimos. Ela é menor do que a Terra e do que o Sol. Então, agora aqui vocês vão observar o desenho, né? E vão responder no caderno de vocês. Qual o primeiro planeta do sistema solar? Então, aí vocês vão ver aqui a posição de acordo com o Sol. E aí, de acordo com a posição, né, do Sol, então vocês vão vendo qual é o primeiro, né? Qual é o nome do planeta em que vivemos? Qual o nome do planeta que vivemos? Qual planeta é o mais quente? Por que será que ele é o mais quente? Já vimos. Qual é o planeta conhecido pelos anéis? Qual é o último planeta do sistema solar? Por que você acha que o planeta Netuno é o mais frio? Leia o texto e responda no caderno. O sistema solar, como já vimos, né? O universo é um imenso conjunto formado pelos astros que existem no espaço. A Terra, planeta em que vivemos, é um pequeno ponto girando nessa imensidão que é o universo. A Terra faz parte do sistema solar. O sistema solar é formado pelo Sol e 8 planetas, sendo eles, né, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, aqui, ó, se vocês observam, esse planeta é o maior do nosso sistema, ele é gigante, tá? Ele é 3 vezes maior do que o planeta Terra, é o planeta Júpiter. Tá, aqui tá o Senhor dos Anéis, o Saturno, né? E vamos responder. Como é formado o sistema solar? B, a Terra é um satélite, uma estrela ou um planeta? Vocês apenas põem a resposta. O Sol se posiciona ao lado do sistema solar ou no centro do sistema solar? Observe a ilustração e responda as perguntas que seguem, tá? Então, aqui tá o Sol, né? Lembra que cada planeta aqui, ó,
vai girando na sua órbita. Então, aqui, essas linhas são linhas, né, que é a órbita de cada planeta. Então, aqui está o Sol, Mercúrio, Vênus, o nosso planeta Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que é o nosso sistema solar. No centro do sistema solar está nós habitamos o planeta C. O planeta é o mais próximo do Sol, por isso ele é muito quente. Qual é o planeta que é mais próximo do Sol e deixa ele muito quente? É considerado o planeta gigante. Qual que é? Esse planeta tem anéis ao seu redor. E é o planeta mais longe do Sol. Então, qual que é? Olha só que ilustrações bem bonitas, né? Então, aqui, ó, tá o satélite, que lembra que eu comentei que a tecnologia agora bem avançada. Esse satélite é um satélite artificial, ele foi feito pelo homem, né? E no caso, a Lua, né, é o satélite natural do nosso planeta. Então, aqui está o nosso planeta Terra. Aqui está a nossa galáxia. Aqui o nosso sistema solar, ó. Olha só, cada planeta na sua órbita. Ó, o Sol, né? Onde está o centro? Tá no centro, né? Do nosso sistema. E em sua volta está o quê? Girando os 8 planetas, tá? Aqui tá escrito em inglês, tá bom? Aqui, gente, essa ilustração é apenas para vocês terem uma ideia, né, de quanto o Sol é imenso. Só que a nossa galáxia é muito maior, bem maior, né, do que essa estrela. Mas olha que o maior planeta perto do Sol, pra gente ver tamanho, né? Aqui tem ainda, ó, minúsculo o planeta, no caso aqui, ó, Plutão. Só que não é mais considerado planeta, né? Que agora nós temos apenas 8 planetas. Então, antes ele era um planeta, como ele é minúsculo, aí foi descaracterizado como planeta. E olha o tamanhozinho do nosso planeta Terra em relação à estrela, o Sol, né? Então, aqui a aula de ciências, né? Vai até aqui. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse assunto. E um abraço para todos.